Fala pessoal, olha só, essa semana aconteceu a demissão do lutador peso médio do UFC, Michel Pereira. Michel que ficou muito conhecido pelos fãs por causa do seu estilo diferente, por causa das acrobacias que ele fazia ali durante a luta, mas desde a sua derrota para o Anthony Hernandes, ele tem performado cada vez menos e isso resultou a sua demissão essa semana. Então a gente vai falar sobre tudo isso, vamos contar um pouco da história do Michel Pereira no UFC, e sobre o post do Alex Poatan, que está repercutindo bastante, e Poatan que está ainda nessa militância contra o árbitro Herb Dean. Toda essa história a gente vai explicar neste vídeo aqui de hoje. Primeiro, acho que é importante a gente contar como é que foi essa trajetória do Michel Pereira dentro do UFC. Ele que ficou conhecido já desde a sua estreia, né? Para quem não lembra, estreou contra o Danny Roberts. E ele já ficou conhecido porque a estreia dele, eu acho que muita gente vai concordar que foi uma das melhores estreias da história do UFC. Ele teve uma performance muito dominante e nocauteou o Danny Roberts ainda no primeiro round. E assim, o nocaute foi coisa linda, né? Foi uma joelhada voadora seguida de um direto que derrubou o Danny Roberts na hora, né? Então assim, a partir da primeira luta, ele já ficou conhecido. E não tinha como ser diferente, né? Até porque era um cara que vencia e ainda tinha golpes diferentes, golpe doido, acrobacia no meio da luta, então era algo muito próprio, né? A gente pode dizer assim. E por isso que o público gostava do Michel Pereira. Mas, cara, na luta seguinte, Michel Pereira já teve uma certa polêmica, vamos dizer assim. Já que ele acabou sendo derrotado pelo lutador pouco expressivo, Tristan Connery. Assim como nas outras lutas, Michel Pereira abusou bastante das acrobacias, dos mortais, das piruetas. Porém, ele não conseguiu nocautear e acabou cansando durante a luta. Então o Conor achou uma brecha para conseguir impor o jogo dele e venceu o Michel Pereira por pontos. Ali, obviamente, a qualidade do Michel Pereira começou a ser questionada, né? Já que ele cansou muito rápido, porém ainda tinha aquilo, né? Se ele não fazer tantas acrobacias, talvez ele consiga performar durante mais tempo sem ficar cansado, né? Na luta seguinte, ele enfrentou o Diego Sanchez. E ali a gente já viu ele com uma outra postura, né? Não estava dando tantas acrobacias, tantos mortais como ele fazia antes, mas ainda assim estava fazendo uma luta divertida e controlando bem o Diego Sanchez, né? Tava dominando a luta, na verdade. Até que em um determinado momento ele simplesmente manda um golpe ilegal, uma joelhada com o Diego Sanchez no chão, e o Diego Sanchez dá um migué, na verdade seja dita, e fala que não tem condições de voltar a lutar, que não tem como continuar, e acaba que o Michel Pereira é desclassificado. Depois dessa derrota para o Diego Sanchez, obviamente o Michel Pereira passou a ficar pressionado na organização por resultado, né? Já que ele tinha 3 lutas na organização, porém só uma vitória, né? 2 derrotas e uma vitória. E aí, na luta seguinte, ele enfrentou o russo Zelin Imadaev. E felizmente, ali Michel Pereira brilhou e teve a sua melhor performance dentro do UFC. Essa é provavelmente a luta mais conhecida do Michel Pereira, que é a luta em que ele dá tapa no adversário durante a luta, já que o Imadaev tinha empurrado o rosto dele na pesagem. Então ele disse que ia devolver durante a luta e devolveu mesmo. Porque foram muitos e muitos tapas durante a luta. O russo ficou perdido. E ainda, para fechar com chave de ouro, no finalzinho do terceiro round, Michel Pereira encaixa o mata-leão e finaliza o russo. E essa vitória colocou ele novamente na coluna das vitórias. E aí o cara simplesmente embalou depois dessa, né? Porque ele simplesmente engatou 8 vitórias seguidas. Galera, você tem noção do quão difícil é você emplacar 8 vitórias seguidas no UFC? Mas ele não fez isso sem ter alguns problemas aí no meio do caminho. Após nocautear o André Petroski, o UFC deu uma boa oportunidade para o Michel Pereira dentro do meio médio. Ele simplesmente foi marcado para enfrentar Stephen Wonderboy Thompson, um ex-campeão, ranqueado, e assim, um nome relevante para colocar ele de vez entre os tops da categoria. Porém, Michel Pereira não bateu o peso e o Stephen Thompson não aceitou aquele acordo de receber 20% da bolsa do adversário, nem nada. Falou que não luta se o cara não tiver no peso e a luta acabou sendo cancelada. O UFC ficou revoltado e Michel Pereira teve que subir para o peso médio a partir dessa luta que não aconteceu. E dentro do peso médio, Michel Pereira finalizou o Olendichuk e também o Iro Pocheria, ou para nós brasileiros, o Iro Putaria, né? Já que a gente não gosta muito dele por causa daquela luta contra o Shogun Rua, né? E diga-se de passagem, essa luta contra o Iro Poteria também foi muito boa, né? Já que ele também deu pirueta nessa luta e logo em sequência encaixou uma guilhotina que fez o Pocheria ali apagar. Até aí tudo bem, tudo dando certo para o Michel Pereira. Ele estava numa fase absurda, muito boa mesmo. Mas as coisas vai dar errado pro Michel Pereira mesmo é na luta seguinte. Ele foi marcado para enfrentar o Anthony Hernandes. E aí, meu amigo? E cara, sem brincadeira, essa luta foi um dos maiores atropelos da história do UFC.
para o Anthony Hernandez. Apesar do bom primeiro round do Michel Pereira, depois só deu Anthony Hernandez a luta inteira. Anthony Hernandez não parava de bater, não parava de quedar. Michel Pereira, mais uma vez, cansou muito durante a luta. E Anthony Hernandez simplesmente deu um baile completo e ainda com requintes de crueldade depois de massacrar durante a luta inteira. Anthony Hernandez nocauteia Michel Pereira no meio do quinto round. E após essa derrota, de fato, Michel Pereira nunca mais se demonstrou o mesmo atleta ali, dinâmico, criativo, que ele vinha se mostrando nas lutas anteriores. Aí ele sofreu um outro revés, uma derrota por decisão unânime para o Abus Magomedov, e depois ele voltou a sofrer outra derrota, sendo nocauteado no primeiro round por Kyle Dawkins, que estava reestreando no UFC e nem é o striker. Ou seja, ali ele já acumulou 3 derrotas seguidas e ele volta a vencer só na luta seguinte, numa luta ali que ele estava também pouco inspirado e enfrentando um adversário pouco expressivo, que é o Zach Reese. E ele vence uma decisão dividida, ou seja, ele poderia ter perdido aquela luta também. E agora, na sua luta mais recente, que foi no final do mês passado, ele enfrentou o Shara Bullet, o Shara Magomedov. E essa luta também foi bem polêmica, né? Já que depois de ele aplicar um knockdown no Shara Bullet, quando ele estava ali trabalhando no ground and pound, o Shara Bullet simplesmente ele puxou o cabelo do Michel Pereira e o Herbie Dean, apesar de ter advertido e tal, não tirou ponto do Shara Bullet. E depois ainda, durante a luta, o Shara deu uma dedada no olho do Michel Pereira e o Herbie Dean não tirou ponto, sendo que ele já tinha avisado o Shara que o Shara não poderia mais cometer nenhuma infração, que ele iria tirar ponto após esse ato dele aí de ter puxado o cabelo do Michel Pereira. Então, assim, claramente o Michel Pereira foi prejudicado pela arbitragem. No fim, o resultado da luta foi a vitória do Shara Bullet por decisão unânime, sendo que poderia ser um empate, né, se o Herbie Dean tivesse tirado um ponto. E agora, mais recentemente, saiu a notícia de que o UFC não vai renovar o contrato do Michel Pereira e o dispensou, cara. Então, assim, por mais que todo mundo entende que realmente ele não estava numa fase boa, não estava performando tão bem, toda essa situação com a arbitragem gerou uma comoção entre os fãs e principalmente gerou uma comoção no Alex Poatan, que fez um post no Instagram. Poderia ter mandado esse cara antes e talvez fosse aceitável, mas pagar um preço tão alto por erro de arbitragem não dá para aceitar. O UFC já fez e faz tudo o que eu peço, no alcance da organização, mas é triste ver isso e não ficar chateado. Muitos atletas que não falam nada, amanhã pode ser vocês passando por esse tipo de situação, e não adianta me enviar mensagem pedindo ajuda. É triste que nem o UFC tem o controle e com isso vai manchando o esporte. Cara, e o Alex Poatan tá muito puto com o Herbie Dean já faz um tempo, desde que ele foi prejudicado também pelo Herbie Dean na sua luta contra o Cyril Gane. E assim, sobre toda essa treta entre Poatan e Herbie Dean, eu vou fazer um vídeo exclusivo só sobre isso. Então, se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve no canal agora. É muito importante você se inscrever para você não ficar de fora, não perder atualizações importantes aí do mundo da luta, moro? E aproveitando que você já se inscreveu, também aproveita para apertar aqui no botão de curtir, para deixar um like e tá fortalecendo o canal, beleza? Bom, continuando, não foi só o Poatan que reclamou da arbitragem. O próprio Michel Pereira já mostrou sua insatisfação também contra o Herbie Dean e, convenhamos, né, por menos, né? Até porque a decisão do Herbie Dean de não tirar ponto de Shara Bullet provavelmente custou o emprego do Michel Pereira. É uma pena, mas esse esporte é assim. Se você não dá o resultado que a empresa espera, eles vão te mandar embora, não importa quem você seja. Você pode ser um ex-campeão, um atleta lendário, um atleta que os fãs gostam, mas a partir do momento que você deixa de entreter como a empresa espera, você vai ser cortado. E agora fica a dúvida, né? Qual será o futuro do Michel Pereira fora do UFC? Será que ele não aparece em algum card da Netflix, né? Que está investindo bastante agora no MMA? Será que ele vai para algum evento russo, ou a PFL? Ou o boxe sem luva? Eu não sei. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário. E lembrando mais uma vez de vocês se inscrever e deixar o like para apoiar aqui o canal. E eu ainda hoje vou soltar um vídeo com o meu palpite da luta principal deste sábado, que é o combate entre Kamaru Usman e Dricus du Plessis. Quem será que leva melhor, hein? Não percam, fiquem ligados e até uma próxima.